Você tem um imóvel para vender? Quer vender rápido? Quer vender assim? Quer destravar a sua venda? Olha, assista o nosso programa, estou com a Suzana Damin, que ela tem uma vara de condão, gente. No instantinho ela faz assim e o seu imóvel vai vender. Ela vai falar sobre homestaging. É uma técnica sensacional que vai transformar os ambientes e deixar tudo maravilhoso para que a venda seja bem rápida, né, Suzana? Exatamente, para que a venda seja em um clique. É isso aí. Assista a nossa entrevista e você vai se surpreender com esse conteúdo. Suzana Damin veio então nos visitar e falar sobre homestaging. Obrigada, Suzana. Obrigada eu, Cléo. Eu que agradeço muito de estar aqui no seu programa para poder falar sobre o homestaging. Nossa, olha, gente, eu fiquei super feliz quando a plataforma Mais, né, que é uma plataforma que reúne diversos arquitetos e fornecedores, né, eles me indicaram você, porque eu acompanhei o seu trabalho lá na Mostra Morar Mais, né, sim. E a gente até conversou rapidamente e eu acho maravilhoso esse tema. Eu sempre quis falar sobre isso na televisão para trazer esse conhecimento, né, que nem todo mundo conhece ainda, né? Eu acho assim também que é importantíssimo a gente poder compartilhar isso, porque é um tema tão importante e as pessoas não conhecem, né? E o modo que a gente compartilha é através da mídia. Com certeza. Para todo mundo poder conhecer e a gente começar a praticar de verdade o homestaging. Olha, antes de você saber o que é homestaging, eu quero dizer para você o seguinte: é uma ferramenta incrível para você transformar um ambiente. E eu já participei de alguns homestays que o rapaz ele pagava R$5.000 de condomínio. Ele já estava para vender esse apartamento há uns 8 meses. E a gente fez o homestay. Em 2 semanas ele vendeu o apartamento. Exatamente. O homestaging, bom, a Cléo já falou, o homestaging é uma ferramenta de marketing imobiliário que acelera a comercialização de imóveis e também valoriza o imóvel. É uma técnica muito, muito legal que veio dos Estados Unidos e ela existe no mercado, Cléo, já está aí desde 1970. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, exatamente. Mas para a gente ter uma ideia quanto tempo que tem o homestaging. E qual antes da fotografia. Nossa, e qual a importância de se ter isso, né? A importância de se ter isso. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eu vou só contar um pouquinho a história. Sim. Como que ele realmente se tornou popular. Lembra, em 2008 teve um boom imobiliário lá. E as pessoas estavam com muita dificuldade de vender suas casas. Aí a televisão começou com programas sobre homestaging. Sim. As pessoas começaram a olhar aquilo e procurar seus corretores e perguntar, né, se realmente fazia diferença. Aí teve esse boom também do homestaging lá nos Estados Unidos. Então, a partir de 2008, olha o tempo que levou, sim, né, para as pessoas verem que realmente é uma ferramenta que faz sentido quando a gente está vendendo imóvel. E aqui no Brasil, o homestaging está presente desde 2010, porque eu trouxe dos Estados Unidos para cá essa ferramenta. Eu senti a necessidade, quando eu mudei para o Brasil, eu senti a necessidade. Eu pesquisei muito sites de imóveis, e eu via que os apartamentos e imóveis tinham uma aparência muito ruim. Eu falei, bom, eu vou começar aqui no Brasil, que a gente também precisa. E hoje a gente está aqui, está virando assim, um nicho muito grande. Gente, a Suzana, ela além de ser pioneira nesse mercado, ela dá curso sobre homestaging, né? Sim, eu dou curso sobre homestaging, dou cursos para iniciantes, para pessoas que já conhecem o homestaging, enfim, eu dou cursos e é muito bom. Quando você acha que eu sou arquiteto, eu sou designer de interiores, eu não preciso, eu já sei fazer, eu posso fazer porque eu já tenho esse curso. É bom fazer o curso de homestaging, porque aplica muito mais do que somente o design de interiores. Ele é focado na venda e na locação, na comercialização do imóvel, Cléo. Então, por isso que é importante a gente ver com outros olhos. O visual é completamente diferente quando a gente está fazendo um homestaging de quando a gente está fazendo uma decoração em um imóvel para uma família, vamos dizer. Então agora você vai deixar claro para o público como que é o homestaging. Então, o homestaging é assim, muita gente acha, ela vai entrar na minha casa e vai acabar com a minha casa com tudo que eu gosto.
Não, não é assim. Eu entro, né? O homestager vai na sua casa. Se você mora no imóvel, ele analisa, vê o que está acontecendo, que o seu imóvel não está sendo vendido. Aí ele começa a limpar o imóvel. A limpar, o que eu quero dizer com limpar? Fotos pessoais da sua família. Existem itens que realmente atrapalham a visitação do comprador, que prende muito atenção, como fotos de família, às vezes um banheiro desarrumado, esse tipo de coisa, desorganização. O que o comprador está vendo é o que está errado no imóvel. Entendi. É sempre assim, a mesma coisa quando a gente pega uma foto, está procurando nos portais imobiliários as fotos dos imóveis, se o imóvel, ele pode estar lindo, tem alguma coisa aqui na foto que está assim... Desarmoniosa, é ela aquilo salta. que a gente vai olhar. E esquece que a gente está procurando imóvel, a gente fala, nossa, olha isso. Então, o homestager, ele vai na sua casa para deixar o seu imóvel do modo que o comprador quer ver, deixar o seu imóvel com que o comprador se sinta na casa dele. Isso que é importante no homestaging. Sim. Você tornar a sua casa a casa do comprador. Sim, que é o comprador que você não sabe quem é, né? É uma pessoa X. Como é que você faz essa identificação? Exato, essa identificação é feita através de uma pesquisa. Primeiro a gente pesquisa o entorno, pesquisa se é um condomínio, quem mora no condomínio, o perfil das famílias que moram, para poder modelar o imóvel de acordo com o entorno que a gente está fazendo. Bom, esse aí é no caso que se você tem uma pessoa morando no imóvel, né? Isso. Mas você também faz quando a pessoa já não está morando no imóvel. Também, com imóveis desocupados. E com imóveis desocupados o resultado é incrivelmente, assim, fantástico. Por quê? Muitas vezes no imóvel vazio, as pessoas não têm a noção do espaço. A maioria das pessoas não tem noção do espaço, né? Noção espacial. Então, o que acontece? O imóvel vazio, você olha e fala assim, a minha cama não cabe aqui. Ou então, nossa, é muito grande, essa sala é imensa, o que eu vou fazer? Eu não tenho mobiliário para isso. Nem sei como usar, né? Então a gente ambienta o imóvel porque a pessoa entra, o comprador entra e ele consegue imaginar. Ele vê o potencial que o imóvel tem e vê que a cama vai caber no quarto e que a sala vamos dizer, não é muito grande. Vai ter modo de colocar um mobiliário ali. Então, é importantíssimo. E muitas vezes também o que acontece, que já aconteceu aqui, com o mobiliário desta loja, que eu compro aqui nessa loja. Aqui estamos gravando na Sun House, na Teodoro Sampaio, uma loja que tem 4 andares com muita coisa bonita para você se encantar, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu vim aqui na Sun House e eu faço isso de vez em quando, eu sou cliente deles. Sim. Eu compro o mobiliário, coloco no imóvel e a gente vende porteira fechada, turnkey. Ah, que legal! Então o comprador entra e ele se encanta totalmente com o mobiliário. Que maravilha, gente! O que eu acho muito bacana no homestaging é que você cria uma situação de vida lá dentro, né? E aí você coloca um bule com café, é como se a pessoa estivesse ali, morando lá dentro. A gente cria uma memória afetiva, né, da pessoa. Então a pessoa sai dali já com um vínculo. Sim. Isso que é importante, né? Você criar um vínculo com o comprador. Que aí pronto, ele vai sair dali, ele só vai pensar no imóvel, eu preciso daquele imóvel. E é importante isso. E ele também vê o potencial do imóvel, né? Ele enxergar as 4 paredes, o que ele está comprando, aonde que ele está investindo o dinheiro dele, que é importantíssimo. E quando a gente faz o homestaging, seja em imóveis ocupados como imóveis desocupados, a gente acelera a comercialização do imóvel entre 50% a 83% do tempo. Então, isso é muita coisa. O imóvel que pode estar sendo vendido em 1 ano e meio, 16 meses, ele passa a ser vendido em 3 meses ou menos. Eu já tive imóveis que foram vendidos em 1 dia. Uau! Exatamente. Aí você faz o quê? O imóvel ficou pronto, todo decorado, e aí você faz o quê? Tira foto, põe na internet, ou chama pessoas para vir? Como que é? Sim. A gente tira foto, aí põe na internet e nós fazemos um pequeno... juntamos um grupo de corretores. Sim.
para conhecer o imóvel. Ah, essa parte eu não conhecia não. É. Eu achei que era só deixar tudo bonito e pronto. Mas Não. vocês ajudam também nessa potencialização da venda. É importantíssimo, porque você chamando os corretores, eles vão conhecer o produto já que eles têm para vender e eles já vão também Linkando com os o negócio. clientes, exatamente, Maravilha. os clientes que ele já tem com aquele imóvel para levar. E aí já vai tirando fotinho ali, mandando para os clientes, daqui a pouco já vendeu. Exatamente, é. É isso aí. Então é um investimento que você faz inicial, normalmente é um investimento, É né? um investimento. Eu tenho uma amiga que está fazendo no interior, mas ela pegou todos os móveis em consignação para fazer o home staging, virou praticamente uma amostra, né? E aí a expectativa dela é vendendo tudo, cada um vai receber o seu. Mas aqui é mais difícil acontecer isso, né? É difícil e não é, Cléo. Existem assim, casos e casos, né? Depende. Eu trabalho também com mobiliário em consignação, como também compra do mobiliário. Depende também do cliente, né? Do que ele está disposto também a investir. Aí eu vou atrás do modo que ele quer investir. Mas eu fiquei sabendo que além de você colocar móveis de verdade, você tem alguns que não são de verdade, né? Existem os cenográficos, né? Eu trabalho com mobiliário real, né? Eu só trabalho com mobiliário real. Existe a linha do mobiliário cenográfico, sim, também. E aí o mobiliário cenográfico é bacana também, porque é só para você ter uma... Se for só para você ter uma ideia, para né? você ter uma noção espacial é muito bom. Maravilha. E como que está disponível o seu curso atualmente? Como que funciona? Ele é online, é presencial? O curso vocês podem acompanhar pelas minhas redes sociais, que a gente está lançando em agosto. Mas enquanto isso eu tenho também um livro, o primeiro livro escrito em português, que chama Homestaging Valores Imóveis para Vender. É um livro didático, é realmente para quem quer entrar nesse nicho. E é um livro para o consumidor final ou é um livro para o profissional, o arquiteto? É um livro para o profissional, para quem quer aprender homestaging. Maravilha. E depois pode tirar as dúvidas com você na rede social, no curso, quando tiver e tudo mais, né? Com certeza. Eu estou sempre aberta para responder as dúvidas sobre homestaging. É uma delícia fazer o que a gente ama, né? Que a gente... O resultado é um alimento para o próximo, né? É uma satisfação muito grande a gente fazer e ver que o resultado é assim imediato. E o cliente fica ainda mais satisfeito com o seu trabalho, né? Sim. Que ele conseguiu realmente vender o imóvel em tempo recorde, vamos dizer. Né? E sair para o próximo sonho da vida dele. É muito bom mesmo. É isso aí. Você é uma destravadora de vidas, né? A pessoa tá lá querendo vender o imóvel, não consegue vender, aí ela chega lá e resolve tudo. No instantinho, faz assim e resolve. Exato. Como eu te falei, eu tive um cliente que ele entrou no imóvel, eu estava lá presenciando e eu nem acreditei. Ele entrou, o cliente, assim, olhou para a corretora e falou: o que eu faço para comprar esse imóvel agora? Eu fiz assim, até comigo, eu falei, eu estou escutando isso? Ele falou para a corretora e ele realmente comprou o imóvel na hora. Maravilha. Fala, como é que eu faço para tirar todo mundo aqui que o imóvel já é meu? Foi bem isso. A ideia é essa, né? Foi maravilhoso. Nossa, Suzana, é uma delícia falar com você sobre esse assunto. Vamos ver se a gente consegue acompanhar alguma dessas obras, que são obras rápidas, não são? São obras rápidas, Por isso que é bom. Homestaging, a gente entra e sai num prazo assim de, no máximo, 15 dias. Uau. Depende do estado do imóvel, né? Porque a gente pode conversar depois, porque existem diversos tipos de homestaging, mas no máximo, assim, 15 dias, não mais do que isso. Maravilha. Porque o nosso interesse é que o nosso cliente venda o imóvel o mais rápido possível. Então, a gente não pode estar ali empatando o imóvel para o cliente. É isso aí. Tem que destravar tudo, né? Destravar tudo. Suzana, uma delícia falar com você sobre esse assunto. Eu quero agradecer também a Plataforma Mais, agradecer as meninas que estão aqui colaborando com a gente. Vou deixar o Instagram de todo mundo aqui, tá, gente? A Nídia Santos 1, que tem joias sensacionais. Nós temos também a Márcia Lemos _modas, é uma loja lindíssima que fica na Zona Sul. Vocês acompanhem aí, gente, que vocês vão adorar. Você chega lá e tem sempre alguma pessoa para te ajudar a montar os looks, tá? E nós temos também a @VS
_sapatos perfeitos. Muito obrigada, pessoal, pela colaboração. Também a Sun House, né? O que você achou da loja? Eu adoro essa loja. Traz resultados imediatos para mim. Uau! Então, gente, vem aqui na Sun House, na Teodoro Sampaio, e vocês vão se encantar com tudo que tem aqui nessa loja. É maravilhoso. Suzana, muito obrigada. Sua rede social, por favor, para o nosso público. Suzana Dami _staging. Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista, atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Olá, é um prazer estar aqui hoje com esse tema que para mim é extremamente desafiador. Cuidar dessa criança que vive dentro de nós e que a gente não tem a menor noção do quanto poder ela tem. E principalmente o quanto ela faz de bagunça na nossa vida. Nós permitimos, não temos a menor consciência de quem está no controle e principalmente quando ela está no comando da nossa vida, ela diz como vai ser, como não vai ser, ela fica de mal, briga, bate porta e a gente acha que está no eu adulto 30, 40, 50, 60 anos, quando na verdade mal e mal 5 ou 6. O que acontece, Eunice? Por que essa história de criança interior está vindo tanto à baila? Por que isso virou agora uma febre em que as pessoas estão percebendo que essa criança que habita em cada um de nós tem tanta força? É simples. Tem um filme que ele é muito antigo, você encontra no Disney Club, que é o Duas Vidas. Esse filme Duas Vidas, eu falo que tem muitos outros filmes que falam de criança interior, mas esse para mim é um dos mais didáticos, porque ele mostra uma pessoa extremamente bem-sucedida e ele encontra com o pai vai atrás dele e diz, olha, eu vou mexer no sótão, tem alguns brinquedos lá, veja se você quer algum. Quando ele descobre que a secretária deixa o pai entrar, ele fica muito bravo e aí briga com a secretária, você não podia ter feito isso, você não podia ter deixado ele entrar. Só que quando ele chega em casa, ele encontra um aviãozinho bem na porta de casa. Ele pega esse aviãozinho, leva para dentro de casa e aí, a partir daí o filme desenrola. No decorrer do filme ele encontra um menino e quando você percebe os trejeitos do menino é o mesmo trejeito dele. Um faz, o outro repete, até que ele chega à consciência de que aquele ali é a criança interior e que não vai ter jeito, ele vai ter que olhar para tudo aquilo. No filme, ele volta ao tempo, é como se ele tivesse a possibilidade de entrar no túnel do tempo, olhar algumas coisas, o efeito de algumas coisas que aconteceram na relação dele com os pais, e quando ele volta, ele retoma com um outro nível de consciência, muito mais integrado. Ou seja, aquele homem super especial que tinha enormes dificuldades de relacionamentos, ele tinha uma ferida de alma que vinha lá de quando ele era menino e que ele não lembrava mais. Então, quando nós olhamos para essa criança que existe dentro de nós, nós podemos cuidar dela, principalmente porque quando uma criança vive algo que é difícil, ela vai se aliando a outros eus. E esses outros eus formam quase uma máfia dentro de nós. E a gente não tem a menor consciência. Eu costumo dizer que é quase como se nós ficássemos naquele brinquedo infantil que você pega a corda, fica uma turma de um lado, uma turma de outro. Então fica uma turma que quer uma coisa, uma outra turma que não quer a mesma coisa. E quem é que ganha?
exatamente aquelas que nós não temos nenhuma consciência ou quase nenhuma. E quando a gente olha para todos eles, é quase como se você estivesse num restaurante, meio-dia, todo mundo querendo conversar simultaneamente, só que tem uma criança que fala assim, me ouve? Dá para você me ouvir? Eu quero falar agora. Só que está todo mundo falando, porque saíram do trabalho. Aquele é o único momento em que eles vão ter para confraternizar. E a criança, viu mãe? Viu pai? E ela fica gritando aqui no nosso ouvido porque ela quer ser ouvida. Dá para a gente parar e falar, pessoal, cala a boca todo mundo porque eu vou ouvir essa criança que está falando? Não. A mesma coisa, nessa metáfora que eu trouxe, acontece dentro de nós. Então nós passamos muito tempo da nossa vida com uma criança gritando e dizendo, eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ser aceita do jeito que eu sou, eu preciso receber amor de alguma forma. E quando ela diz isso, a primeira vez ela diz esperando que alguém ouça. A gente vai dando uma de surda, tendo a certeza de que aquilo lá não é real. Nós temos a certeza de que a gente está louca e de que não existe uma vozinha. Quando eu era pequena eu falava, gente, parece que tem um anjinho aqui desse lado que fala assim, faz isso, isso, isso. Mas tinha um capetinho aqui do outro que falava exatamente o oposto. Hoje eu sei que esse anjinho e esse capetinha que existiam aqui dentro, que eles têm vez e voz dentro de mim. E quando eu olho para cada um deles, a intenção deles na minha jornada, eu penso, que pena que eu não sabia antes. Porque se eu soubesse, aquele psiu para todo mundo do restaurante não teria sido para fora, teria sido para dentro. Quase como se dissesse, psiu, calma. Vamos falar um por vez? E quando essa criança que existe dentro de mim, quando ela se sente vista, reconhecida, quando ela se sente ouvida e ela tem a atenção minimamente de nós enquanto adultos, ela passa a confiar que ela não está sozinha. Ela confia principalmente que os pais não deram o que ela precisava, mas enquanto adultas nós temos a resiliência suficiente para fazer e dar no lugar deles. E é quase como se ela dissesse, tá tudo bem. Enquanto a gente vai fingindo que isso não existe, nós vamos usando um lugar. Eu vou ser sempre boazinha, porque se eu for boazinha, a minha mãe vai olhar para mim. Se nós temos irmãos, então, e aí tem a predileção porque o pai queria menino, não queria menina, enfim, se nós temos o filho preferido e o preferido não sou eu, aí é que piorou, porque nós vamos olhar para todas as formas, todos os jeitos para tentar ser vistos e reconhecidos por esses pais, ou sendo bonzinho, ou sendo aquele que é o super inteligente, ou legalzão, ou alegre, aquele que brinca de tudo o tempo todo, que muitas vezes se torna o sem noção. Ou nós vamos olhar e nós vamos ser aquele do barraco, sabe, aquele que tudo briga, tudo chora, tudo ataca, tudo tá ruim o tempo todo, reclama o tempo todo, porque de uma certa forma nós recebemos o reforço por sermos o bonzinho, o legal, aquele que está disponível o tempo todo. Se isso não surtir efeito para essa criança, ela vai atrair outros eus que vão falar assim, não resolveu sendo bonzinho, pois agora eu vou ser o cão em pessoa. Ela apronta o tempo todo, se machuca o tempo todo, exige a atenção dos pais 24 horas. E isso também é uma forma de receber a atenção aos avessos. Mas esse é o único jeito em que ela se nutre dos 4 As. Atenção, afeto, apreciação no sentido de reconhecimento e aceitação. Quando nós olhamos que existe todo esse movimento dentro de nós, nós começamos a entender por que algumas coisas não dão certo.
Por que que muitas vezes nós verdadeiramente desejamos algo muito e aí chega na porta, isso não acontece. Parece que está tudo certo, eu vou assinar o contrato e quando chega ali, parece que algo em mim vira de costas, aquela oportunidade passa, aquele trabalho passa, aquele relacionamento afetivo saudável simplesmente passa e a gente fica, depois quando a gente volta, fala, o que aconteceu? Por que que não veio? Por que que não era para ser desse jeito? É porque existem vários eus aqui dentro de mim e um deles diz, se isso aí acontecer, você vai ser 3 pontinhos. E dentro desse jeito que você vai ser, a partir dessa perspectiva, desse eu, conduzindo pela nossa criança, é quase como se fosse algo que vai ser ruim. Você não está dando conta. Então vamos trazer um exemplo, uma mãe que ela quer muito trabalhar, mas ela tem 3 filhos, um bebê de 2 anos, um de 8 e um de 12. Então ela diz, eu preciso trabalhar para ter condições financeiras de dar o melhor para os meus filhos. Uma parte profissional gritando aí, eu preciso sair de casa. Tem uma parte dona de casa que fala, gente, eu não vou dar conta de trabalhar, vir de metrô, vir de ônibus, pegar trânsito, ainda chegar em casa, ainda ter que fazer as coisas. Tem uma parte mãe que fala, ai, tão pequenininho, como é que eu vou ficar, como eu vou ter coragem de deixá-los aqui com babá ou na escola? Aqui a gente já tem minimamente 3 eus gritando. Um diz, vamos trabalhar. O outro diz, não vai coisíssima nenhuma, você vai ficar em casa. Uma outra diz, eu tô cansada de ser dependente, chega. Uma outra diz, não, as crianças precisam de você. Ou seja, esse cabo de guerra, a gente vai para um lado, vai para o outro, e na prática, o como isso funciona, a gente paralisa. A oportunidade de trabalho aparece, a gente chega atrasado na entrevista, dando a certeza para quem está entrevistando de que você não é uma pessoa confiável, de que você não é boa o suficiente ou não é bom o suficiente e que aquela oportunidade não é para você e se for, é em outro momento e não agora. Já passou por isso? Então pode ter certeza de que quem está no comando da sua vida é essa criança que também busca vários aliados para manter você em sintonia com a vida e não pensa que é seu sabotador. Pelo contrário, muitas vezes é uma parte que está te protegendo para que você consiga fazer e viver a vida de uma forma muito mais leve. E aí o que a gente faz? Eu não quero olhar para isso. Isso não está acontecendo, isso não existe dentro de mim. Existe dentro de mim, existe dentro de você e a gente pode verdadeiramente ser muito mais leve, viver de uma forma muito mais harmoniosa quando a gente começa a cuidar dessa criança que está a serviço de cuidar de nós e de fazer com que a gente não viva da forma que nós já vivemos lá atrás na nossa infância. Quer saber um pouco mais? Me busque nas redes sociais, Eunice Porto Real, e eu vou te contar muito mais, e eu não tenho a menor dúvida de que você vai se identificar muito, muito com a tua criança interior. Um beijo, nos vemos no próximo programa.